A VW Space Fox foi uma perua derivada do Fox que foi vendida no Brasil entre 2006 e 2018, sendo esta fabricada na Argentina. VW Space Fox, defeitos e problemas. Em 12 anos de mercado, a perua se mostrou um produto com boa demanda no mercado nacional e se tornou a sucessora natural da VW Paraty, com a qual conviveu alguns anos antes da saída desta. Mesclando proposta de perua com versatilidade de minivan, a Station Argonaut chamava a atenção pelo bom porta-malas, assim como boa altura interna e posição de dirigir elevada. Equipada com motores E111 1.68V, inicialmente com até 103 cavalos e depois com até 105 cavalos, a perua também teve o EA211 1.616V com até 120 cavalos, além de opção de câmbio automatizado de 6 marchas. Contudo, apesar dos vários atributos, o que os donos da VW Space Fox relatam como defeitos e problemas. Muitos donos reclamam de várias coisas, como por exemplo, entrada de água no carro, rangidos nas portas e barulhos internos. VW Space Fox, defeitos e problemas. Infiltração e rangidos. Alguns proprietários da VW Space Fox se queixam de defeitos e problemas em seus carros e relatam isso na internet, seja como opinião ou reclamação. Embora seja uma perua bem popular, a VW Space Fox tem diversos relatos de defeitos e problemas, entre eles a infiltração de água. Muitos donos da perua da Volkswagen falam de ingresso de líquido no interior, o que causa enorme desconforto. Relatos dizem que uma das fontes desse problema é uma passagem aberta junto ao para-brisa, que permite o ingresso de água para dentro do habitáculo, comprometendo os carpetes e criando um mau cheiro caso não seja seco rápido. Além disso, parece que o problema está no lado esquerdo do para-brisa, já que alguns mencionaram esta parte do carro, onde estaria ocorrendo a infiltração. Também existem relatos sobre outra fonte de água dentro da VW Space Fox, o ar-condicionado. Nesse caso, o entupimento do dreno seria a causa do alagamento dentro do compartimento de passageiros, também gerando enorme transtorno. A entrada de água na perua da VW ainda complementada pelo depoimento de outros donos, que dizem que as borrachas de vedação das portas se partiam ou descolavam com pouco tempo de uso do carro, o que permite a entrada de água e poeira. Falando em portas, vários donos de Space Fox reclamaram na internet que pouco depois de comprarem seus carros, alguns deles perceberam rangidos vindos das portas. Parte conseguiu ajustar ainda na garantia com regulagem das peças. Outros tiveram que procurar profissionais de funilaria para corrigir o problema. No caso das portas, os defeitos e problemas não se limitavam ao alinhamento das mesmas. A porta do condutor, por exemplo, é a mais citada quando nos relatos, apontando falhas no acionamento do vidro, quebra do mecanismo de levantamento e até a soltura do vidro, que simplesmente caiu para dentro da porta. Também foram apontados mais defeitos no acionamento dos vidros traseiros, o que deixou alguns clientes bem irritados, já que teriam de voltar à assistência para correção. Uma desprogramação no acionamento geral dos vidros da VW Space Fox também foi verificado nos testemunhos de proprietários, que falaram desse problema. VW Space Fox, limpador que quebra. Considerado um dos defeitos e problemas crônicos da VW Space Fox, de acordo com alguns donos, o limpador do para-brisa é uma fonte de queixas. Parte das queixas se refere ao barulho provocado pelos limpadores do para-brisa durante o funcionamento, o que irrita boa parte dos donos. Mesmo em carros novos, o ruído é alto e incomoda, segundo eles. Entretanto, outros donos da Space Fox falam em quebra do limpador ou travamento do mesmo. Um deles explica que o limpador de para-brisas faz um movimento trancando no vidro, até que acaba ficando preso. Então, ele acaba enroscando no outro limpador e quebra. Alguns tiveram que ir até o revendedor para corrigir o defeito num dos limpadores. O problema ocorreu mais nas unidades novas, com pouca quilometragem. VW Space Fox, motor e câmbio. Alguns dos defeitos e problemas relacionados com a VW Space Fox, segundo seus donos, envolvem o conjunto motriz da perua compacta. No primeiro caso,
Alguns depoimentos falam de vazamentos de óleo no motor, alguns deles na tampa de válvulas. Também reclamam de desgaste prematuro da correia dentada. No caso do câmbio, mesmo no manual, existem reclamações. Uma delas é referente ao vazamento de óleo da transmissão. Um dos donos chegou a verificar isso no carro ainda na concessionária, antes de levar o carro novo para casa. Sobre a versão iMotion, relatam ainda problemas de desprogramação do automatizado, gerando funcionamento irregular. Um defeito mecânico nesse câmbio gerou um custo de R$ 1.200 em reparação num dos casos. Já em relação à embreagem, mais depoimentos falaram de desgaste prematuro em platô e disco, chegando estes a serem trocados na garantia aos 1.600 km. Outro teve que trocá-los aos 15.000 km. Alguns reclamaram de defeitos no acionamento da embreagem, sendo que um deles relatou que o pedal sempre foi duro desde a saída da concessionária, carro novo, e que a revenda não havia resolvido o problema. Outro relato fala que o carro parou por defeito nesse sistema depois de apenas 6 km rodados. Assim, o veículo teve que ser rebocado de volta ao revendedor para reparos. No cofre da VW Space Fox, também falam sobre a durabilidade baixa da bateria. Alguns dizem que, com menos de um ano, foi preciso trocá-la, mas a maioria fala que antes de 2 anos, ela já não presta mais. VW Space Fox, defeitos e problemas, cheiro forte e lanternas ruins. Na VW Space Fox, alguns dos donos disseram na internet que ao abastecerem seus carros, um problema surgir. Trata-se de um forte cheio de combustível no interior do carro. Eles relatam o fato logo após entrarem nos veículos depois do reabastecimento, alguns alegando vazamento de combustível também. Outro defeito apontado por donos de Space Fox é o conjunto de lanternas traseiras diantes do facelift. Alguns alegam que a qualidade da vedação é fraca e que as mesmas acumulam poeira ou apresentam infiltração de água. Vários relatos falam de entrada de água e embaçamento dessas lanternas, mas existem aqueles que também reportam o descolamento da lente e sua queda, gerando até quebra da mesma. Barulhos e suspensão. Relatos de proprietários da VW Space Fox incluem muitos barulhos como parte do carro. Eles reclamam de plásticos que ficam batendo e que provocando enorme ruído. O painel é outra fonte de ruído, sendo que um dos donos chegou a ver o conjunto desmontado na revenda para reparação dos ruídos internos. Também se queixam de barulhos no porta-malas, tanto na cobertura interna quanto na tampa do bagageiro. Também falam de ruídos vindos do banco traseiro e do passageiro dianteiro. Já a suspensão é outro ponto que os proprietários relatam sobre a perua, falando que os componentes como bieletas, buchas e batentes não duram muito, alguns sendo trocados ainda na primeira revisão. Isso sem contar os ruídos no conjunto dianteiro devido ao desgaste prematuro. Os coxins do motor também apresentam baixa resistência, segundo alguns proprietários. A VW Space Fox teve algumas chamadas para recal, incluindo aí alternador com defeito, que poderia até desligar o motor durante a condução. Outra chamada foi para carros em não conformidade, veículos pré-série que não podiam ser vendidos. O sistema de ajuste de banco traseiro, longitudinal, que podia cortar o dedo, foi mais uma convocação. Ponto. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo e fiquem em casa. Evite ao máximo sair de sua casa. Evite o contato físico com outras pessoas. Higienize suas mãos e evite encostar as mãos no rosto. Vamos nos ajudar. Juntos venceremos.